Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz, amém? Boa noite também para você que está nos acompanhando aí da sua casa. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor juntos? Nós vamos declarar nessa canção que não é por aquilo que nós fizemos, mas é pela graça de Deus. E é nessa graça que nós estamos firmes. Nós vamos declarar juntos. Vamos assim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Oh, 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 oh. Cante assim. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso, não mereço. Declare. E com o raiar do novo dia, tem misericórdias novas sobre mim. Por quê? Se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, tudo vem de ti. E certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Então erga a sua voz e declare. Pois não é pelo que fiz E nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Erga sua voz e cante. Oh, 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 oh. Quero ouvir vocês. Como explicar a tua graça? Erga sua voz e cante. Se ela é tudo que nós não merecemos, é a graça do Senhor. E com o raiar de um novo dia, vem, vem, vem misericórdias novas sobre mim. Porque se de graça eu recebo, se eu sei que não mereço, oh, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Declara, igreja. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua Nós terminamos, quero ouvir graça. vocês, declare. Não é pelo que fiz. Isso é o quê? Só pela firmado nela, inabalável vou. O nome disso é graça, só pela tua. Diga, o nome disso é graça. O nome disso é graça, só pela tua. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia. É pela graça do Senhor. Uma boa noite. Você já deu um oizinho para quem está aí pertinho de você? Se não, já aproveita e dá aquela acenada de mão, né? Como nós não podemos ficar muito perto.
Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, louvando a Ele. Nós vamos cantar essa próxima canção. Nós temos cantado ela aqui nos nossos cultos. Eu gostaria de ensinar para você, para a gente cantar junto, ok? E o refrão dela diz assim, ó. Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. E ela diz assim, nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deu para pegar aí? Vamos louvar mais uma vez? Agora vamos fazer juntos, né? Foi só um ensaio, agora vamos fazer bonito para na hora do valer mesmo a gente fazer bonito, ok? Vamos cantar juntos? Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, sim está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. Tua mão está. Amém. Nós vamos declarar essa verdade juntos nessa noite. O Senhor está presente. Não importa onde estejamos, não importa o que esteja acontecendo conosco, o Senhor está presente. Vamos declarar juntos? Lá. Vamos lá nas palmas. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, sim lá, a tua mão está. Vamos dizer juntos? Se eu for ao céu, ou ao mais profundo mar, tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Todos os momentos lá, sim, todos os momentos, a tua mão está lá. No coração que chora e no abraço que consola lá, a tua mão, oh, a tua mão está. Declare, se eu for ao céu, mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Tua mão está, Senhor, eu sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Escute só isso. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que eu preciso nele está. Oh, está. Deus está, e é o meu consolo. Deus está, oh, a nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, oh, ao mais profundo mar, oh, a tua mão está.
profundo do mar. Ali tua mão está. Em todos os momentos, em qualquer situação, Ali tua mão o Senhor está. está presente, mesmo quando nós não vemos. Sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Quero ouvir vocês mais uma vez, declarem: se eu for ao céu ou ao mais profundo do mar, ali tua mão, oh, tua mão está, Senhor. Ali tua mão está. E nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Nós te louvamos, Senhor. Aleluias. Tu és um Deus presente, o Senhor é o Deus conosco, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. A Ti, Senhor, nós rendemos toda a honra. Nós vamos declarar nessa próxima canção: a Tua cruz, a cruz de Cristo, o fardo que Ele levou, apagou todo o nosso pecado. E hoje, tudo novo se fez. Nós temos vida e vida nova. Nós vamos declarar essa verdade juntos. Vamos às palmas. Tá bonito. Aleluia. Declara assim: a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é minha adoração. Vamos declarar mais uma vez? A tua cruz, declare. O teu fardo, Meu pecado apagou. e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Não diga: Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. Aleluia. É somente Ele que nós exaltamos. Nós vamos dizer juntos mais uma vez. A tua cruz, o teu fardo, teu pecado apagou. E hoje, E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus,
noite. Aleluia. A nossa esperança é de que o nosso Deus irá voltar, que Ele irá nos restaurar. A nossa esperança, a nossa fé está nisso, em tudo que Ele diz, em tudo que Ele nos prometeu. E nós vamos declarar nessa próxima canção que não haverá morte, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá mais medo, não haverá tristeza, haverá a presença do nosso Deus. E nós vamos dizer juntos. Aleluia. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite aí. Não haverá
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Sauda todos com a graça e a paz do nosso bom Senhor Jesus. Amém? Saudade, hein? Uma semana longe. Que é isso, né, meus irmãos? Mas vamos lutando. Vamos lutando e vencendo no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos orar neste momento. Quero colocar em oração o Pierre Farias, Eduarda, né? Está nos últimos dias de gravidez, pedido de oração. A Elizabeth Reis, né? Câncer na cabeça, vamos estar orando. E a família do Daniel Soares, né? Deu positivo o convite. Então estejam orando pela família dele, a esposa, o filho, mas estão bem, tá? Então vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor Jesus. Tem alguém enfermo em nosso meio nessa noite? Não? Então vamos orar, graças a Deus, né? Vamos orar por aqueles que estão enfermos, para que Deus conceda a graça, o milagre, a libertação. Amém? Vamos falar com o Senhor. Estarei orando por você também, que está no seu lar, você que está nos assistindo. Vamos estar clamando ao Senhor Jesus neste momento. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós somos gratos pela Tua bondade, a Sua fidelidade. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E neste momento, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar. Apresentamos a Ti, Senhor, cada nome que foi mencionado, Senhor, que está enfermo, que está precisando da Tua graça, do Teu poder. Deus, nós clamamos pela vida do Pierre. Deus, Tu conhece ele, Tu sabes da necessidade, e nós pedimos que o Senhor toque na vida dele de uma forma toda especial. Pai, nós colocamos a Eduarda também, que o Senhor esteja preparando o parto, que o Senhor esteja lhe dando a direção do Teu Espírito Santo. Pai, colocamos a Elizabeth dos Reis. Espírito Santo, repreende aquele câncer na cabeça, esteja expulsando, dando a cura, o milagre, a libertação na vida, ó Deus, dessa pessoa. Pai, nós colocamos a família do Daniel Soares, nós pedimos que o Espírito Santo esteja fortalecendo, que o Senhor esteja dando a graça, o milagre, a cura, a libertação. Pai, se alguém em nosso meio está com alguma enfermidade, alguma doença, nós oramos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. A Tua palavra nos ensina a orar pelos enfermos e doentes, e o Senhor estaria, ó Deus, manifestando o Teu poder, e o Senhor estaria realizando a Tua vontade. Abençoa todos nós aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Também quero orar neste momento pelas ofertas, o dízimo. Pode sentar, você que tem sua oferta, você que tem o dízimo. Vamos estar consagrando nessa noite. O Senhor nos chama para ser fiel em todos os momentos, meus irmãos. Épocas de crise, época de deserto, nós precisamos manter a nossa fidelidade com Deus, porque é o nosso compromisso, é a nossa fidelidade com Deus, né, que Deus vai abrindo as portas, os caminhos e vai nos abençoando. Por isso, vamos consagrar neste momento. Vamos estar consagrando. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra fala que para aqueles que creem em Ti, as bênçãos, as vitórias vêm do Senhor. E nessa noite, ó Pai, nós cremos que o Senhor tem sido aquele que tem nos sustentado. Por mais que estamos enfrentando momentos difíceis, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos mantido. O Senhor tem aberto as portas. E pedimos nessa noite que o Senhor abençoe a todos os dizimistas, a todos os ofertantes. Nós rogamos para que o Espírito do Senhor esteja, ó Deus, prosperando e abençoando dentro da Tua vontade, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando Tu de fato é o nosso pastor, nós não temos falta de nada, porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades. Pai querido, abençoa todas as pessoas aqui nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Confiamos no cuidado do Senhor por nós. Vamos declarar isso juntos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu
preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos ficar em pé? Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Declare: Deus cuida de mim, a sombra das tuas asas. Oh, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se você puder, erguer uma das suas mãos, declare: Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida. Oh, yeah, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei o quê? Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por seu cuidado, amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Graças damos a Ele, amém? Pode se assentar? Nós estávamos aí, né, nesses últimos dias aí numa dúvida, vamos ter culto, não vamos? Infelizmente, a gente vai ter que se acostumar, né? Com esse vai e volta, de repente a gente vai ter alguma situação que vai voltar a bandeira vermelha, daqui a pouco vem laranja, e assim vai, não sei, tem preta e tem a outra amarela, acho que é, né? Laranja, preta, vermelha e amarela quando está tudo beleza. Em nome de Jesus nós vamos chegar nessa amarela aí, né? Para estar tudo certo. Mas graças a Deus por isso, irmãos, porque hoje nós podemos nos reunir aqui na presença do Senhor. Boa noite também para quem está assistindo em casa. E eu queria trazer uma palavra ao seu coração. Se você tem sua Bíblia, queria que você abrisse comigo o livro de Salmos, no capítulo 127. É um versículo bem conhecido de todos nós. Creio que você já leu, já ouviu alguma mensagem relacionada a isso. E eu queria falar sobre a dependência de Deus, amém? Nesses dias que estamos vivendo, o que nós precisamos é depender de Deus e não depender de nós mesmos, amém? Diga assim: eu preciso depender de Deus. E eu creio que você vai ouvir muitas mensagens falando disso. Por quê? Porque a gente precisa colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que a única forma de nós vencermos qualquer dificuldade é na dependência de Deus. Não podemos vencer pela nossa força.
E aí o versículo 1 do capítulo 127, Salmos, nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Creio que você já ouviu esse texto. É um texto maravilhoso, irmãos, que nos revela realmente que quando nós estamos sob a dependência de Deus, nós somos guardados, nós somos protegidos. A nossa vida financeira é protegida, as nossas emoções estão guardadas na presença de Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos depender de Deus em todos os momentos. Esse texto, irmãos, ele é interessante porque, não sei se vocês sabem, mas quem escreveu esse texto foi Salomão, o rei Salomão, né? A gente conhece ele como o homem mais sábio que teve na Bíblia, um homem que teve muitas riquezas. Podemos dizer que ele teve tudo o que ele quis. E ele escreveu esse texto e eu acho muito interessante porque ali do capítulo 120 de Salmos, aqui é uma questão de conhecimento, agora eu vou contar para vocês. Do capítulo 120 até o capítulo 134, nós temos ali os salmos que são cânticos, na verdade, dos degraus. Eles chamam de cânticos dos degraus. E em algumas traduções eles dizem cânticos dos romeiros, né? E aí ali nós temos os historiadores, eles falam que tinha 15 degraus na entrada do templo, e ali nós tínhamos então os levitas cantando nesses 15 degraus, uma música para cada degrau, enquanto eles estavam subindo. Em outros livros, historiadores, eles falam que quando o povo de Israel ia até Jerusalém para adorar a Deus, então eles faziam como se fosse uma romagem, né, uma romaria. Eles iam todos peregrinando e eles cantavam esses 15 capítulos que a gente tem aqui, do capítulo 120 ao capítulo 134. São 15 canções. E eles cantavam essas canções, né, indo até a Jerusalém, onde tinha as 3 festas mais conhecidas do povo judeu, né? Então aqui nós temos uma dessas canções que Salomão escreveu. Salomão, ele escreveu em torno de 3.000 provérbios e 1.005 canções ou cânticos. E um desses é esse aqui que a gente acabou de ler. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então isso aqui foi Salomão que escreveu. Com toda a sua sabedoria, com tudo aquilo que ele tinha, ele escreveu dizendo: nós precisamos depender de Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Diga para a pessoa ao seu lado: você precisa depender de Deus. Agora nós temos aqui, irmãos, as 3 necessidades básicas, né, de todo ser humano. As 3 necessidades seriam os projetos, proteção e provisão. Todos nós precisamos dessas 3 necessidades. Nós temos essas 3 necessidades na nossa vida. Ter projetos na nossa vida, porque senão a gente vive a esmo, né? A gente precisa da proteção de Deus e a gente precisa também da provisão de Deus. O que acontece é que nós temos aqui 2 caminhos para seguir. E nesses dias que estamos vivendo, nessas dificuldades, a gente já está ficando enjoado, né? Não sei vocês, mas eu já estou ficando enjoado disso aí, né? É uma coisa que a gente sabe que vai durar mais um pouco, mas haja paciência para aguentar, né? É um teste de Deus de paciência para todos nós. Não é verdade? É um teste, e olha que teste, que não escapou ninguém. Está todo mundo, não sei se você vai ser aprovado ou não nesse teste de paciência, mas todos nós estamos sendo testados na nossa paciência nesses dias. Então a gente tem que ter paciência, a gente tem que aguentar firme. Agora nós temos 2 caminhos para seguir. Ou nós confiamos em nós mesmos, ou nós dependemos de nós mesmos, ou dependemos de Deus. Se os nossos projetos estiverem na dependência de Deus, vai dar tudo certo, amém? Se os nossos projetos não estiverem na dependência de Deus, você pode possivelmente se frustrar nos seus projetos. No segundo, nós podemos ter a proteção de Deus, ou nós de repente queremos nos proteger a nós mesmos. Qual das 2 proteções você acha que funciona mais? A tua proteção individual ou a proteção de Deus sobre a tua vida? A proteção de Deus, irmãos. Deus nos protege e também desse vírus. Deus, ele está protegendo cada um de nós, amém? A gente tem ali, então, como o pastor Francione falou,
os parentes ali do pastor Daniel, e eu creio que Deus vai proteger eles, porque Deus é poderoso, amém? Deus vai proteger, Deus vai guardar a saúde deles, não vai deixar que nenhum deles pereça. Porque quando nós servimos a um Deus, a esse Deus poderoso, Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas nós temos a nossa escolha. Nós podemos querer nos autoproteger. Não, eu tenho que me proteger, não preciso depender de Deus. Mas isso é um engano, é um erro. E também nós temos a provisão. Nós podemos querer ter a nossa própria provisão. E aí aqui o texto fala, e nós vamos estar trazendo mais a respeito disso, entrando mais fundo nesse texto. Mas nós podemos nos esforçar demasiadamente querendo provisão, mas na realidade a provisão maior vem de Deus. Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso consolo em todos os momentos, amém? Então eu queria falar nessa noite a respeito da dependência de Deus, e eu queria falar sobre duas coisas que o texto nos traz aqui. Ali no versículo 1 nós temos o seguinte, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso nos fala a respeito da dependência de Deus, na verdade no valor da unidade familiar. Diga assim comigo, a minha família precisa ser unida. Agora, o que tem a ver isso com a dependência de Deus? Quando a gente fala de família unida, tem tudo a ver, irmãos, tudo a ver. Quando Deus edifica a casa, ela se torna uma família saudável, amém? Quando Deus está dentro da sua família, a tua família é saudável. A tua família vai bem, e famílias saudáveis tornam a nação feliz e segura. Veja bem, irmãos, eu estou agora com o meu gurizinho pequenininho lá 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. E eu tenho uma preocupação porque eu sei que ele vai seguir os meus passos. Ele vai se parecer comigo. Assim como você que é pai e mãe sabe que o seu filho parece com você. Há o ditado que diz, filho de peixe, peixinho é, não é? Eu vim descobrir, tem uma lojinha lá, loja do peixinho, que a Ju compra uns negócios lá, e daí tinha um peixão, depois eu vi numa sacolinha, né, as mães que compram, tem um peixão grandão e um peixinho assim, né, daí eu entendi o porquê que a Ju falava, o nome da loja é peixinho, né, filho de peixe, peixinho é. E realmente, irmãos, os nossos filhos, eles vão ser e são parecidos comigo e com você, nós somos exemplo dentro da nossa casa. Agora, se ele vê dentro da nossa casa desunião, desordem, bagunça, um brigando com o outro, como que ele vai ser? Ele vai ser da mesma forma que ele se vê em nós, como pais, como mães. Então o valor de uma família para a sociedade, para uma nação segura, é imensurável, irmãos. Então nós precisamos entender que a família, ela também precisa depender de Deus. Todos nós somos um corpo, somos uma família e precisamos depender de Deus em tudo aquilo que fizermos. Quando lares são protegidos por Deus, a cidade é protegida, é o que o texto diz. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela ou o guarda. Não adianta, não tem êxito. Não adianta a gente querer proteger a nossa família se Deus não estiver na frente da nossa família, amém? Deus precisa estar na frente da nossa família. Isso o texto está nos dizendo. E eu estava fazendo essa mensagem, irmãos, e eu me deparei com uma reportagem de uma menina. Ela era lá do Iraque. E aí o Estado Islâmico acabou destruindo a cidade onde ela morava e ficou a casa dela ainda de pé. Só que pela situação, ela, a irmã dela e o pai e a mãe tiveram que sair daquela cidade. E aí ela deu uma entrevista para uma televisão lá, só que essa entrevista acabou ganhando um mundo inteiro, né? Porque ela dizia assim, olha, eu sei o que aconteceu. Eles destruíram minha casa, mataram muitas pessoas, mas sabe o que ela disse? Ela tinha, na época, 11 anos. Ela disse o seguinte, mas eu perdoo eles, por tudo que eles fizeram. E aí apareceu as cenas da cidade destruída, coisa horrível, irmãos. Mas ela diz assim, eu perdoo. E aí ela começou a falar de uma forma que eu olhei assim, e assistindo. Até eu ia colocar esse vídeo, mas é que como era legendado, eu sei que para alguns irmãos é meio difícil de correr ali lendo, né? Mas se você tiver a oportunidade, coloca lá, é Miriam o nome da menina, e coloca lá Iraque, que vai aparecer no YouTube a reportagem dela. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito surpreso, admirado, com a atitude daquela menina de 11 anos. E ela dizia assim, o Espírito Santo está sobre a minha vida, e por isso eu posso perdoar. Não tem por que eu ficar guardando o rancor dessas pessoas. Não tem por quê. Eles mataram um monte de gente, destruíram a minha cidade. Mas mesmo assim eu perdoo.
E aí apareceu o pai e a mãe daquela menina, juntos, cristãos, firmes em Deus. E aí a reportagem dizia assim, o motivo da fé dela é a família. O motivo de ela falar essas coisas. E aí o pai dela foi falar, também nessa mesma entrevista, e ele dizia assim, olha, a minha filha é uma bênção, porque Deus está usando ela para levar a palavra pelo mundo inteiro, onde eu jamais conseguiria chegar. Ela está chegando agora através das redes sociais. Ela não esperava isso, irmãos, mas só que o depoimento dela foi tão forte, tão usada por Deus, que o depoimento dela tomou o mundo. E você pode, se você puder, assista, eu creio que você vai ser impactado por aquilo que aquela menina de 11 anos vai dizer. E aí eu entendi o valor de uma família que tem como base a palavra de Deus, uma família que depende de Deus, amém? Diga assim comigo, a minha família tem que depender de Deus, e diga assim, não de mim mesmo, que a sua família, que a minha família possa depender de Deus. No versículo 2, nós temos aqui a dependência de Deus no sustento diário na nossa vida, no sustento financeiro, no alimento, na vestimenta. Aqui nós temos o versículo 2 dizendo o seguinte, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Então aqui, o trabalho do homem ele é infrutífero, se não tiver Deus. Se Deus não estiver fazendo parte do teu trabalho, daquilo que você faz, aí você pode me dizer assim, mas Wagner, lá onde eu trabalho é uma porcaria. As pessoas lá não se respeitam. Você pode falar um monte de coisa, mas você pode santificar o teu trabalho, o teu local de trabalho pode ser santificado através da tua vida. Se as pessoas lá não querem respeitar aquilo que você pensa, a forma como você pensa, tudo bem, mas você deve ser um espelho para essas pessoas e você deve se santificar lá onde você está trabalhando. E aqui nós temos esse texto dizendo, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Quando Deus está presente, acontece aquilo que o salmista falou, lá no Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Irmãos, coisa maravilhosa é nós deitarmos a cabeça no travesseiro e pegar no sono. Não sei se você já passou, eu já passei várias vezes, por momentos onde eu deitava a cabeça no travesseiro e não conseguia dormir, por conta de alguma situação, algum problema para resolver, e ficava com aquilo martelando a noite inteira. Mas a gente precisa aprender a descansar no Senhor, depender do Senhor, porque aí sim, você vai deitar a tua cabeça no travesseiro e você vai dormir tranquilo, um sono, da hora que você deitar até o outro dia no amanhecer. Aqui o salmista está dizendo, e eu acho isso maravilhoso, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é depender de Deus, isso é depender totalmente do Senhor. O descanso é necessário para que as forças possam ser revigoradas, mas quando um problema atinge nossa mente, é difícil dormir tranquilo, por isso precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Diga assim comigo, eu preciso entregar tudo nas mãos de Deus. Irmãos, não sei a dificuldade que você talvez está enfrentando nesses dias. É fácil para nós dizermos assim, quando a gente tem dinheiro no bolso e a gente consegue, de repente, até viajar, né? A gente pode até sair uns dias de férias, ir para o meio do mato e fazer acontecer quando a gente tem dinheiro no bolso. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm esse mesmo privilégio. Tem pessoas que estão passando necessidades. E é difícil até mesmo de ouvir alguém falando uma palavra, confia em Deus, dependa de Deus, quando tudo está difícil. É complicado quando nós falamos sobre aquilo que não estamos vivendo. Só que, irmãos, se eu e você passarmos por necessidade, nós precisamos aprender, e é aí que Deus, Ele trabalha na nossa vida, com esses momentos. Por isso que eu falei que nós todos estamos juntos, passando pelo mesmo teste de paciência. Aqui não tem como você escapar, não tem como você escapar, mesmo que você queira escapar. Por isso que eu falei, está ficando chato o negócio, porque a gente quer escapar, mas não dá de escapar, a gente não vai conseguir escapar. Só que a gente vai sair fortalecido depois de tudo isso, amém? A gente vai sair mais forte, mais dependente de Deus. Independente do que aconteça na sua vida, confia em Deus, dependa de Deus em tudo. O
O trabalho, irmãos, é uma bênção, amém? Espero que a gente fez uma pesquisa, até o pastor Francione perguntou esses dias, ninguém estava desempregado, né? Graças a Deus por isso. Tem alguns que estão com um emprego suspenso, mas não foram demitidos. É um momento, é uma fase, mas ninguém está desempregado. Só que a gente precisa entender que o nosso trabalho é uma bênção. Seja ele o que for que você faça. Talvez o trabalho mais difícil, talvez o trabalho mais sujo, talvez o trabalho mais que mexe com a tua mente, que deixa meio atordoado às vezes, né? O trabalho é uma bênção. E aí o texto ele diz assim, ó, a gente leu no versículo 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Irmãos, quando a gente lê esse texto isolado, a gente parece ter uma intenção de que o trabalho é uma coisa ruim, não é verdade? A gente olha ali, inútil vos será inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores. Parece que o trabalho é uma coisa ruim, mas na verdade nós precisamos entender que esse versículo sozinho, ele não tem o sentido que ele precisa ter. E agora eu quero ler com você novamente os 2 versículos juntos, um ao outro. Pode passar o próximo ali. Pode passar, isso. Olha só, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Agora olha para isso aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, e se o Senhor não guardar a cidade, vai ser inútil você levantar de madrugada e repousar tarde. Esse texto está querendo dizer o que para mim e para você? Que o levantar de madrugada e o repousar tarde é uma bênção nas nossas vidas. E você vai entender logo mais alguns textos que eu vou trazer, e você vai entender. A gente muitas vezes fala, irmão, cuidado com o trabalho. E a gente precisa ter um cuidado enorme. Sabe quando? Quando o trabalho começa a consumir a nossa comunhão com Deus. Aí você precisa abrir os olhos. Quando o teu trabalho começa a atingir a tua família, abre os olhos. Alguma coisa não está certa. Agora, o trabalhar bastante não é ruim. O trabalhar bastante é uma bênção. Quanto mais você puder trabalhar na sua vida, desde que não atinja a tua comunhão com Deus, e desde que não afete a tua família, vai ser bênção na tua vida. E as pessoas pensam assim, não, mas não dá para trabalhar muito. Não, trabalhe. Quanto mais você puder trabalhar, trabalhe. Isso é o que o texto está dizendo. Mas não adianta nada você trabalhar, feito um condenado, levantar de madrugada e dormir tarde, se Deus não estiver no controle da tua vida. Não adianta nada. Você vai só se frustrar. A tua família vai perceber e você vai afetar a tua família. A tua comunhão com Deus vai passar por perigos se você não depender de Deus no seu trabalho. Trabalhe bastante, se esforce, mas não esqueça de que Deus tem que estar no controle da tua vida e do teu trabalho e da tua família, amém? Essa é uma realidade para mim e para você. Aqui fica claro que o trabalho com Deus é uma bênção, mas o trabalho árduo sem Deus é uma maldição. Então, se você está trabalhando, não vê as coisas acontecerem, parece que você está trabalhando para nada, reveja se a tua comunhão com Deus não está sendo afetada, se a tua família não está sendo afetada, porque quanto mais você trabalha com a presença de Deus na sua vida, mais você vai ver as coisas acontecendo, dentro da tua família, dentro do teu lar, naquelas pessoas que estão perto de você, amém? Olha só, o que tem um texto aqui, Lord Chesterfield, o nome do camarada, ele diz o seguinte: o ócio é o refúgio para mentes fracas e o feriado do insensato. O ócio é o refúgio para mentes fracas e o ócio e o feriado dos insensatos. Irmãos, imagina uma pessoa que deseja muito ter algo, quer muito ter algo, mas quando ela descobre que dá trabalho para ter aquele algo, e ela volta atrás, você acha o que vai acontecer com essa pessoa? Irmãos, tudo na vida dá trabalho, inclusive trabalhar na igreja também. Tem pessoas que acham que trabalhar na igreja é mamatinha, não é não. Trabalhar na igreja, irmãos, dá trabalho, a gente tem que trabalhar muito. Eu sou um camarada que gosto de dormir até tarde, e eu tenho uma dificuldade para levantar de manhã, né? Eu olho esse texto aqui, levantar de madrugada, me dá um...
Que difícil. Não sei se tem, acho que não sou só eu aqui com esse problema, né? Mas, irmãos, quando nós desejamos algo, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ir à frente. Não adianta você sonhar e cruzar os braços. Não adianta você dizer para pastor Francione, tinha que ser assim, mas os teus braços estão cruzados e você não ajuda as coisas a acontecerem. O texto está dizendo, tudo que você faz com Deus, faça, mas faça bastante, porque vai dar certo. Agora, não faça nada sem a presença de Deus. Não adianta se esforçar, se Deus não estiver no controle das coisas. Outra frase que é de Sêneca, que é um filósofo, lá do início do cristianismo, ele diz assim, existe muita diferença entre uma vida tranquila e uma vida ociosa. Às vezes a gente acha que ter uma vida tranquila é não fazer nada. Mas essa não é uma realidade. Uma vida ociosa nos leva para o precipício. Mas uma vida tranquila com muito trabalho nos leva para cima. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas a gente quer que as coisas aconteçam na ociosidade. O que é ociosidade? É não fazer nada. Ociosidade é não fazer nada. Há uma grande diferença entre ter uma vida tranquila e ociosidade. Não seja uma pessoa ociosa, mas seja uma pessoa trabalhadora, batalhadora, que luta. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18 nos diz o seguinte: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Espero que não tenha nenhuma goteira na casa de vocês aí, tá? Pela frouxidão das mãos, pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Quando tem uma goteira é uma coisa chata, né? Mas mais chato é não resolver o problema da goteira. Mas nós estamos numa luta aqui, numas goteiras lá em cima, lá que está difícil. E daí a gente resolve uma, aparece outra. Aí resolve outra, aparece uma. Daí resolve uma, aparece a outra. E aí sim vai, né? Mas a gente está tentando resolver esse problema de goteira. Irmãos, quando a casa de uma pessoa começa a dar problema aqui, ali, a pessoa não resolve, você acha que vai ficar como aquela casa? Daqui a pouco está caindo os pedaços. Principalmente homens, resolva o problema da sua casa. É legal eu falar aqui porque às vezes quando a gente está embaixo e daí o camarada tem alguma coisa para resolver, a esposa só dá agora tá longe, né? Não vai dar para cutucar. Mas se tivesse pertinho, tivesse alguma coisa para resolver, aqui ó, tá vindo? Resolve lá aquela goteira, resolve aquele cano quebrado, aquele chuveiro que não funciona faz 10 dias já que não funciona. É assim, irmãos. Seja uma pessoa que resolve os problemas, que vai para frente, que trabalha, que anda, não uma pessoa parada. Provérbios 6, do 9 a 11 diz: ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono. E aí eu fiquei lendo isso aqui e dizia, eu gosto de dormir. Mas ele diz assim, um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Aqui está a realidade, irmãos. Trabalhe, se esforce, vá atrás, lute, com Deus na frente, sempre, sempre. Eu olho isso aqui e eu realmente, irmãos, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não consigo ir para frente, eu não consigo trabalhar e ganhar o que eu gostaria de ganhar, eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo, mas são pessoas que às vezes não querem ter trabalho com as coisas, e eu falo isso por mim mesmo, eu poderia estar muito melhor, até mesmo financeiramente, espiritualmente também, mas dá trabalho, crescer espiritualmente dá trabalho ou não dá? Dá trabalho. Não adianta você dizer assim, Deus, passou mais um ano, eu estou na mesma, mas se você não fizer nada, vai ficar na mesma no outro ano também. E assim vai 10 anos e tu está na mesma. Crescer espiritualmente dá trabalho. Crescer financeiramente dá trabalho. Não tem como você fugir dessa realidade. Só que contudo, tendo Deus, nós dependendo de Deus, as coisas funcionam. As coisas, elas vão para frente. Martinho Lutero, certa vez, em uma das suas pregações, disse: pois, por intermédio do ser humano, de mim e de você, Deus trabalhará todas as coisas. E ele usa um exemplo aqui. Ele vai ordenhar as vacas e desempenhar as tarefas mais humildes por meio de você.
e todas as tarefas, das maiores até as menores, serão agradáveis a Ele. De que valeria a provisão de Deus de uma vaca cheia de leite, se eu e você não fôssemos lá para ordenhar aquela vaca? Imagina um produtor rural, que tem lá 100 vacas, e as 100 vacas produzindo leite, e Deus fazendo produzir leite naquelas vacas, mas o camarada não vai lá e não ordenha aquelas vacas. De que vale a provisão de Deus, se eu e você não trabalhamos para que aquilo que Deus proveu para nós pudesse ser utilizado? É um exemplo muito interessante. A gente cantou aqui a canção, né? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu lembro aqui o Márcio Olampo, ele pregou uma mensagem no domingo de tarde, e ele falou justamente sobre essa questão, de que nessa crise a gente tem portas abertas, mas a gente precisa observar, a gente precisa ver. Tem portas, tem oportunidades. Se uma porta fecha aqui, tem outra porta aberta lá. Mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar. Deus fornece o solo, a semente, o sol e a chuva, mas cabe a nós arar, plantar e colher. Irmãos, para nós concluirmos, eu queria ler aqui uma biografia de Salomão. Eu iniciei essa mensagem falando sobre Salomão. Salomão foi quem escreveu esses textos que a gente acabou de ler aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam aqueles, os sentinelas, né? Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Foi Salomão que escreveu. Agora veja bem, Salomão, primeira coisa, herdou do seu pai um extenso reino que ia do rio Eufrates até a fronteira egípcia. Salomão ele herdou. Você pode dizer assim para mim, Wagner, mas é fácil eu ter recursos financeiros quando eu já herdei do meu pai esses recursos. Mas eu pergunto para você, o que aconteceu com o filho pródigo? Não foi exatamente isso? Ele teve os recursos financeiros que o pai dele proveu para ele. Mas o que ele fez com aqueles recursos? Jogou fora. Qual a diferença entre Salomão e o filho pródigo? Os dois receberam uma herança. Mas Salomão, com a inteligência, com a sabedoria que Deus deu para ele, dependendo de Deus, olha só o que ele fez. Jerusalém, situada na montanha central do país, que havia sido conquistada por Davi, era a capital do reino de Salomão. Salomão se tornou rei. Salomão criou, agora começa a ver aqui comigo o trabalho de Salomão. Veja quanto trabalho ele teve para ter tudo que ele tinha. Salomão criou uma administração unitária. Na desértica região do Negev, organizou a exploração de uma mina de cobre. Suas ruínas foram encontradas por arqueólogos. Na margem do Mar Morto, ele explorava a existência de sal. Olha só o que ele estava fazendo. Você já pensou em fazer umas coisas dessas? Não, né? Eu nunca pensei. E estabeleceu uma rede de transportes. No Golfo do Acaba, Salomão construiu o porto Azion-Geber, próximo de Elat, para comerciar com a Arábia, Etiópia e mesmo com a Índia, que segundo alguns historiadores, o nome bíblico Ofir corresponde àquele país asiático. Alguns arqueólogos encontraram ruínas do porto de Salomão na costa do Golfo da Acaba, conforme diz a Bíblia, que dá a Israel hoje o mesmo acesso marítimo à África e à Ásia. Pouco a pouco, a riqueza de Salomão aumentava. Tinha enorme palácio em Jerusalém e residência de verão nas montanhas do Líbano. Quem não gostaria de ter isso, né? Uma residência de verão e um palácio. Ele tinha. Seu trono era de marfim, revestido de ouro puríssimo. Todos os copos de Salomão eram dourados, diz a Bíblia. E mesmo assim, pode passar o próximo slide, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Amém? Salomão nos teve tudo o que ele quis, mas ele trabalhou. Mas trabalhou mesmo. Só que sabe qual é o segredo? Depender de Deus. Diga para a pessoa ao seu lado, dependa de Deus. Queria que você se colocasse de pé e vamos estar orando nesse momento. Que aí você possamos aprender a depender de Deus. A gente já não nasce dependendo de Deus, tá? A gente precisa aprender. É um aprendizado diário, depender de Deus. E lembre que esse momento que estamos vivendo é um grande aprendizado, maravilhoso, para a gente aprender a depender de Deus. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Pai,
Muito obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos diante da Tua presença, Pai. Nós podemos cantar louvores, nós podemos ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque Tu pode nos edificar, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, às crises que vivemos no nosso dia a dia. Nós podemos ouvir a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, ela fala conosco. Agora nos ajuda, Pai, a não viver na ociosidade, esperando as coisas acontecer de braços cruzados. Mas nos ajuda, Senhor, em nosso trabalho, Pai. Abençoa o trabalho de cada um, ó Deus, que aqui está, Pai. Deus, que Tu possa nos usar, que Tu possa manifestar-se de forma poderosa sobre a nossa vida. E que nós possamos realmente aprender a depender de Ti em todas as coisas. Esse é o nosso desejo, Pai, o nosso pedido nessa noite. Te agradecemos e Te louvamos. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Vamos dizer juntos? Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos dizer juntos? Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sim, a sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se na vida não tenho direção, preciso tomar decisão. Se alguém que me ama, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem aí. Eu preciso aprender. Olá, meus irmãos, foi uma alegria estar com você aqui nesse dia. Espero que você tenha sido edificado pelos louvores e pela palavra do Senhor. E nós esperamos você na nossa próxima transmissão. Deus abençoe. Declare, Deus cuida de mim.